Amém, irmãos? Ok? Então, hoje eu quero trazer uma compreensão ainda mais profunda sobre o milênio, sobre esse tempo em que a igreja vai reinar com Cristo por esses 1000 anos, ok? Então, que é o momento em que Cristo vai estabelecer o seu reino na terra e não haverá mais injustiça, não haverá mais corrupção, ok? Porque Cristo estará governando. O governo que Deus sempre quis, ok? E que foi ali perdido quando o povo pede para o profeta Samuel um rei que governasse sobre eles, e você sabe quem foi esse rei? O primeiro rei, Saul. A partir dali, a teocracia deixou de existir e começou então a monarquia, e a partir daí começou a anarquia. Vou usar essa expressão, claro que, mas começou a bagunça, porque onde o homem governa, tem problema. Tiraram o governo de Deus, tiraram o governo das mãos de Deus e colocaram nas mãos dos homens. E desde lá então é confusão atrás de confusão. Hoje é essa confusão que você vê. O país que se intitula democrático, você fica vendo esse negócio, esquerda, direita, centro-direita, centrão, e essa bagunça, e essa confusão, e essa guerra. Porque é o homem que está no governo. Mas nesse período milenar, não vai ter esse negócio de Bolsonaro, Lula, centro-esquerda, centro-direita, esquerda extremista, direita, e tanto nome. Não vai ter essa bagunça. Quem vai reinar é Cristo. Reino de justiça. Um reino que não há corrupção. Um reino que não tem lavagem de dinheiro, que não tem essa bagunça toda que nós vemos. Que não tem petrolão, mensalão e roubando os velhinhos do INSS. Não vai ter nada disso. Por quê? Porque é Cristo. É o rei que vai reinar a maneira que sempre deveria ser. Mas o homem preferiu ter o homem no governo. E então todo esse problema. Os irmãos estão entendendo? Fique pensando que eu estou aqui aproveitando para falar de política. Não, irmãos. Fique em paz. Ok? Qual seja o seu posicionamento político, eu não estou aqui para falar sobre isso. Estou aqui para te mostrar o reino que virá. Ok? E que esse tempo em que nós vivemos, esse tempo não é o modelo de Deus e nem a maneira de Deus. Por mais que você possa achar que democracia é a melhor coisa desse mundo, mas também ela é corrupta e tem problemas, assim como qualquer outro modelo. Só a teocracia, de fato, é o modelo que nós podemos experimentar, sabe? De um reino justo, de um reino de equidade, de um reino onde você é verdadeiramente feliz, porque o seu rei é bom, o seu rei não é corrupto. Amém? Está claro para você isso, amém? Então, veja, esse tempo do milênio foi profetizado ali, e declarado e descrito por diversos profetas ao longo das Escrituras. Eu quero trazer alguns textos aqui que mostram a respeito desse período. Salmo 72, verso 1 diz: ó Deus, dá ao rei os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Salmos 2,6: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Salmos 2, verso 8 e 9: pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então, preste atenção. O salmista já profetizava como seria o reinado de Cristo sobre a terra, com vara e com cetro de ferro. Eu sei que alguns olham e falam: meu Deus, mas pastor disse que vai ser coisa boa. Cetro de ferro significa que não haverá essa moleza da democracia, essa flexibilidade. Não terá isso. É assim, ó, o que Cristo estabeleceu e ponto. Isso é cetro. Não tem flexibilidade. Ok? Você fala: mas isso não é ruim, pastor. E a livre escolha? Só que ali é o tempo que ele falou assim, ó: eu tentei a vida toda, durante todo esse tempo, que vocês vivessem na minha presença e diante da minha vontade, que é o melhor para vocês, porque eu criei vocês, eu conheço cada célula do organismo de vocês, eu sei quantos fios de cabelo tem na cabeça do Breno, que tem pouco, né? Eu conheço, eles têm fiozinho, nasce aqui, fica aqui ainda. Ele sabe todas as coisas, e eu sempre mostrei como eu queria que vocês vivessem, mas vocês me rejeitaram. Agora, no milênio, eu vou mostrar o que vocês perderam.
Vocês verão o que é o verdadeiro reino, o que é ter um rei de verdade. Você verá agora um reino maravilhoso, um tempo que você agora vai viver uma vida abundante. Então não fique triste falando, oh, aí já vem com mimimi, cetro de... Tá vendo? O negócio é ali, ó. Não, agora ele falou assim, ó, você rejeitou, achou que era, você estava fazendo a melhor escolha, mas eu vou te mostrar como você escolhe mal. Eu vou escolher por você, porque eu sei o que é bom para você. Tá aqui, ó, pum. Anda aqui que você prospera. Acabou, só que não vai ter espaço para o cara errar. Isso não é graça, isso não é maravilhoso? Às vezes você fala, por que Deus não fez isso? Porque Ele está dando opção para você escolher ainda. Ele está te dando liberdade, para ninguém falar que Deus coagiu, que Deus forçou, que Deus obrigou. Não, Deus te deu escolha. Quer viver com Satanás? Viva. Quer viver na minha presença? Viva. Não quer viver com ninguém? Viva também. Faça a sua escolha. Mas aqui agora chegou o momento que não tem mais essa opção. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Outro texto importante é o de Isaías, capítulo 2, verso 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, não haverá mais guerras. As guerras até então existem, mas é porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. O mundo está em guerra desde sempre, desde que o Senhor deixou de governar. Não pense que isso é coisa de agora. Não, nada disso já existe. Guerras, rumores de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino, pais contra filhos, filhos contra pais. E aí vivemos nesse tempo político, né? Negros contra brancos, brancos contra negros, pobres contra ricos, patrões contra empregados, gays contra héteros. E aí a bagunça e a confusão. De novo, o homem, o dedinho do homem no meio, dedo podre. Onde coloca, gera confusão. Então o texto de Isaías está dizendo, não haverá guerras. A espada vai ser transformada em podadeira. As pessoas estarão mais preocupadas em plantar, podar, arar, trabalhar a terra, do que em guerrear. Então todas as nações, segundo a palavra aqui, irão até Sião, porque é de lá que vai sair a lei. O governo dos céus se manifestará a partir de Jerusalém e Sião. Olha o que Zacarias diz no capítulo 14, profeta Zacarias, capítulo 14, verso 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Que diz respeito a esse tabernacular de Deus. Agora o Senhor está morando, o Senhor está aqui na pessoa de Cristo, morando entre nós. Hoje o Senhor habita em nós. Então preste atenção, após a grande tribulação e a batalha do Armagedon, vão restar ainda nações, e elas vão subir para adorar o Senhor. Então, a grande tribulação encerrou. Muitos sobreviveram a esse tempo, tanto crentes como descrentes. Houve essa batalha do Armagedon. O Senhor vem e faz uma limpeza na terra. Muitos morrem,
ali, sabe, um morticínio em massa para estabelecer o reino. O reino vai ser estabelecido, e a partir dali agora, as nações começam a ir para Jerusalém, para Sião, para adorar o rei, que vai governar lá, a partir de Jerusalém. O Senhor voltará, e aonde ele pisa, a planta dos pés é em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Então é a partir de lá que ele vai governar. De lá virá, quando diz que virá a lei, é que virá, de lá virá a direção, o direcionamento vem de lá, porque é lá que estará o rei, o governo estará estabelecido ali. Olha outra coisa preciosa que o texto diz, Isaías 65:20, o homem vai voltar a viver muitos anos, como era no princípio. Lembra, os homens viviam lá no início de Gênesis, 900 e cachorrinho, anos de vida. Chegavam a beirar 1000 anos. O mais velho, o homem mais velho da Bíblia é Matusalém. Não me lembro quanto ele chegou. Você pode pesquisar aí, mas chegou perto de 1000, 970 alguma coisa, eu acho. E assim era comum naquela época. Olha lá, Isaías 65:20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Ou seja, morrer com 100 anos é morrer novo. É precoce. Hoje o camarada com 100 anos já está com artrite, artrose, bico de papagaio, tudo que você pensar tem nesse camarada. A maioria, né? Não são todos, tem alguns mais saudáveis, mas é difícil o cara chegar com 100 anos vigoroso, viçoso, é difícil, correndo, pulando, jogando bola. Mas 100 anos ali no milênio vai ser meninão ainda, garotão. E o texto segue, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então olha só, vai ter pecado ainda, porque as nações vão continuar presentes ali na terra, mas vai ser um número reduzido. O texto está trazendo aqui que levará muito tempo até que alguém seja amaldiçoado. Morrer jovem significará morrer com 100 anos, como eu já falei, porque o Senhor julgará e reinará com cetro de ferro. A turma vai andar alinhada. Percebe que o andar alinhado te leva a viver mais. Fazer o que Deus nos ordena nos leva a viver mais. Mas o contrário também é verdadeiro. Negligenciar o que Deus diz te leva a viver menos. Um dos mandamentos, que diz: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Por que muitos jovens morrem cedo? Porque não honram pai e mãe. Vivemos uma geração desrespeitosa. Cada dia mais os jovens têm morrido precocemente. Mas quando segue-se a Cristo, quando está alinhado, você vive mais. Então a palavra de Deus está afirmando que o reinado de Jesus vai ser um reinado de justiça, um reinado de paz. A terra, ela vai ser liberta da maldição que ela sofreu quando o homem pecou. Veja, o homem não foi amaldiçoado. Quem foi amaldiçoado? A terra. Quando Adão peca, Adão e Eva caem no pecado, muitos acham que o homem foi amaldiçoado, mas o homem não pode ser amaldiçoado, porque se ele fosse amaldiçoado, ele não poderia ser salvo. A terra foi amaldiçoada. A mulher, o que teve de consequência foi dores de parto, o aumento das dores. Na verdade não foi dores, ela já teria. Aumentou as dores, aumentaram as dores, mas a dor já haveria. Tem gente que fala, agora por causa do pecado tem dor de parto. Não, já ia ter. Só que a Bíblia fala que aumentou. A terra agora, que foi amaldiçoada, vai produzir abrolhos e espinhos. Não produziria. Não teria ervas daninhas.
a terra seria muito mais produtiva. Mas por conta do pecado, da maldição, isso foi alterado. A terra vai receber um impacto nesse reino e vai voltar a ser produtiva. Não vai ter que haver o mesmo esforço que hoje há para produzir, o que significa que não vai ter escassez. Não vai ter escassez. Romanos capítulo 8, verso 21 diz: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele chama isso de cativeiro da corrupção, ou seja, a criação está presa ao pecado, mas vai ser alterado, vai ser mudado isso ali. No milênio tudo será diferente. A natureza sofrerá uma transformação. A palavra de Deus diz que os animais carnívoros não serão mais ferozes, mas eles vão pastar junto com o herbívoro, com o bezerro, com o boi, com a ovelha. Olha lá, Isaías capítulo 11, versos 6 a 9: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. Onde você já viu um negócio desse? E o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Aquilo que você vê na IA, inteligência artificial, uma pessoa pegando na barbona do leão, aquilo que a IA está fazendo e criando, por meio dessas imagens, esses vídeos, vai acontecer uma criança pegando no barbão do leão e falar: vamos embora. Igual faz com o cachorrinho dele. Vai estar guiando o leão, brincando. A vaca e o urso e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Criança de peito, brincando na toca da serpente. E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco, que é um lagarto peçonhento. Criança vai enfiar a mão na toca do basilisco, não vai dar nenhum problema. Porque o texto segue: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aí você olha para isso e percebe qual o problema do homem. A palavra de Deus não está semeada nesse mundo. Por isso essa é a maior missão, minha e sua, apregoar as boas novas, porque onde a palavra chega, a vida chega junto. A libertação, a transformação chega. É precioso isso. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Hoje a gente está aí pregando, anunciando as boas novas, mas tudo isso ainda é pouco diante do que vai acontecer no milênio. Tem tido efeito, tem sido poderoso. Famílias e mais famílias têm sido alcançadas e transformadas por esse mundo afora. Mas ali vai ser um negócio de maneira global. Então estamos vendo aqui o reino de paz. Um tempo em que todas as coisas serão transformadas. Ô meu irmão, você tem que olhar para o milênio e falar: eu preciso participar desse negócio aí. Eu quero, Senhor, eu desejo participar desse tempo. Eu não quero ser disciplinado nesse tempo, mas eu quero reinar. Eu quero estar entre os santos vencedores. Eu quero estar entre aqueles que serão arrebatados. E nesse tempo vai governar com o Senhor. Terá ali posição de liderança. Veja, muitos outros textos falam sobre essa natureza restaurada, os animais, a criação, e a terra ali experimentando esse tempo de paz e bênçãos.
mostrando que a terra voltará a dar sua força. Viveremos um tempo que não haverá mais injustiça, como se vê hoje. Uma das coisas que mais entristece o meu coração, não sei se entristece a sua, é ver injustiça, é ver alguém sendo injustiçado. Não haverá isso no milênio. Por isso que nós como igreja clamamos, todas as vezes que vemos injustiça: Maranata, vem logo, Senhor. Eu não aguento ver o justo pagando por causa da maldade do injusto. Isso mexe, isso dói o coração. Essa injustiça é um negócio terrível, e não haverá mais isso. Isaías capítulo 11, verso 3 a 5 diz: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Uau, olha que expressão forte para mostrar que a justiça será feita e que a injustiça não terá vez. Isaías 11:9: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Nós já lemos esse trecho, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 16, capítulo 16, verso 4 e 5: habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra, porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Coisa maravilhosa, não é gostoso ouvir isso, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, dessa arbitrariedade da nossa justiça humana, desses abusos, desses desmandos terríveis. E eu olhando para tudo isso, daqui a pouquinho vai chegar aqui, a corda vai chegar no meu pescoço, vai chegar no seu. E aí a gente olha para tudo isso e fala: Senhor, tem misericórdia. Mas eu olho para a palavra de Deus e eu me encho de esperança, porque lá haverá um reino de justiça. Aquele juiz ali, que é Cristo, vai julgar com equidade, com retidão. Isso é maravilhoso. E Ele vai eliminar o mal, vai acabar com essa maldade que nos entristece hoje. Talvez você tenha sofrido isso, onde você trabalha, na sociedade onde você estuda, porque os valores estão invertidos. O mal agora virou bom, e o bom virou mal. O que é certo agora é fazer tudo na contramão do que Deus nos ensina, e o errado é seguir a Deus e a palavra. Servir a Deus, fazer o que a palavra de Deus diz, é ruim. Isso é intolerância. E aí você é chamado de um monte de coisa, misógino, fascista, não sei mais o que. Você fica achando que é só uma turma que recebe isso. Nós, como cristãos, nós somos conservadores, e para nós cabe todos esses adjetivos malignos. É que você não está em evidência, se tivesse seria para você. Tudo porque não há um reino de justiça. Mas esse reino de justiça chegará. Isso enche meu coração de esperança. A justiça será feita. De Sião sairão boas novas, e as cidades irão até lá para aprender, para glorificar a Deus, para respeitar culto a Ele. E aquele diz: esse não é o tempo, esse tempo não é o tempo da eternidade. É nessa terra, é o milênio. É o governo de Deus na terra.
É nesse tempo que as nações vão subir a Jerusalém para adorar, porque é lá que o Senhor vai estar governando o mundo com justiça. E por que não vai ter maldade? Não é só também porque o Senhor estará reinando, porque o diabo estará preso. Porque toda maldade procede dele, a bondade vem do Senhor, mas a maldade vem do diabo. Mas a trindade satânica será presa. Não estarão operando, mas serão soltos no final do milênio, que ainda eles vão conseguir regimentar parte dessas nações para a última guerra, a última rebelião do homem contra Deus, conhecida como a batalha de Gog e Magog, onde vai acabar, vai ter fim as coisas desse mundo, e a nova Jerusalém descerá, aquela cidade quadrada de ouro, ruas de ouro, pérolas, portas de pérola, aquela coisa linda que a palavra descreve. Não haverá mais o mar, e ali haverá então a eternidade. Mas antes disso, você precisa entender, o milênio é determinante na vida de um crente, porque é um tempo que você vai governar ou vai ser disciplinado. Ou você vai reinar com Cristo, ou vai ser disciplinado pelo Senhor, por não ter dado ouvidos à palavra dele aqui, enquanto vida nessa terra. Aqueles que ficavam desprezando e negligenciando a palavra, dizendo, também não é bem assim, relativizando tudo da palavra, e dizendo, acho que está demais, isso é radical. Tudo bem, tem todo o direito, mas aqueles que não vão estar alinhados com o Senhor, esse tempo do milênio será para disciplina, não é para condenação. Guarde isso, disciplina não tem nada a ver com a perda da salvação, e muito menos o inferno. Amém? Ok? Olha lá o que diz a palavra em Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por quanto tempo, irmãos? E lançou-o no abismo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então ele vai ser preso, não vai poder enganar as nações. Esse tempo Cristo vai estar governando, é aquele reino maravilhoso de justiça. É o tempo que haverá também, eu vou falar daqui a pouco com mais detalhes, a salvação dessas nações. Não serão salvas, não serão todos salvos, ok? Porque parte deles se juntarão com o diabo na sua soltura após o milênio. Então nessa soltura ele vai arregimentar essa turma, ele vai conseguir seduzir uma parte dessas nações que estão no milênio para a última rebelião, a última batalha, que é essa de Gog e Magog, que a partir dali então será introduzido a eternidade. Tá claro? Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Amém? Então até aqui o diabo não foi exterminado, nem lançado no lago de fogo. Ele está apenas preso no abismo por 1000 anos, e ele será solto, ok? Então depois do reinado de Deus, como eu já falei, é que ele vai fazer toda essa arregimentação e vai levantar uma turma para essa batalha contra Deus, ok? E então, só aí que virá o grande trono branco, o tribunal do grande trono branco, que é para os ímpios e para Satanás e seus demônios, ok? Os crentes não estarão aqui, os crentes serão julgados lá no tribunal de Cristo. Eu vou trazer com mais detalhe para você agora, tá? Nós vamos ver nesse período 3 grupos distintos no milênio, ok? Primeiro grupo são os judeus. Guarde isso, é importante você saber. Os judeus continuam sendo povo de Deus,
Eles rejeitaram a Deus, não reconheceram a vinda do Messias, de Cristo, porque Cristo não veio na faceta que eles esperavam e que a Torá mostrava. Eles esperavam um Jesus guerreiro, empunhando de espadas, vindo como um grande príncipe, um grande rei, montado no cavalo. O que Apocalipse descreve que seria para a igreja, eles entenderam, para eles era o momento que Jesus voltou para salvá-los. Na cabeça do judeu, Jesus viria para salvá-los da opressão de Roma. Então o que acontece? Veio um Jesus, filho de carpinteiro, mãe e pai pobres, simples, não teve um tapete, uma entrada triunfal, nada de cavalo branco, era uma pessoa comum na sua aparência, numa cidade desprezada. Os judeus falaram: não, esse é um charlatão, sem ter nada de Jesus. Então eles rejeitaram, e aí a salvação foi direcionada para nós, para os gentios, que nós que éramos gentios fomos transformados em igreja de Cristo nessa terra. Somos agora co-herdeiros com Cristo. Esse povo, o judeu, continua sendo o povo de Deus. Jesus continua sendo judeu, ok? Ele não mudou a nacionalidade dele, ele é judeu, ok? Então, ele virá salvar os remanescentes, que são, no número que a Bíblia descreve e relata, 144 mil, que são os remanescentes. Olha lá o que a Bíblia diz, Zacarias 8:23, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, sim, pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está com... No milênio, quem vai pregar o Evangelho serão os remanescentes, não será a igreja. O tempo da igreja pregar é hoje. O tempo da igreja anunciar as boas novas, quando Jesus falou: ir de pregar o evangelho a toda criatura, é para hoje. É o que nós temos feito por séculos. Desde que Cristo foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo, a igreja tem apregoado as boas novas. E essa igreja, a parte fiel da igreja, é que vai ser arrebatada, tirada antes da grande tribulação, para não passar pela perseguição do anticristo. Serão preservados durante esse período, e aí quando Jesus vem nos ares, a volta de Cristo propriamente dita, ele vem montado no cavalo branco, e com ele vem quem? Vem os vencedores, que são os santos que foram arrebatados para o trono do Cordeiro, antes da grande tribulação. Então ele vem para estabelecer o reino, com essa turma, que são os vencedores. Mas vai ter crente aqui, na grande tribulação, vai ter judeu na grande tribulação, claro, porque os judeus eles vão receber ali a salvação nesse período, que de fato eles vão se converter em massa, os remanescentes. Hoje tem judeu sendo salvo? Tem judeu se rendendo ao evangelho, que são os judeus messiânicos. Os ortodoxos continuam aguardando a vinda de Cristo, eles acham que o Senhor não veio ainda, eles continuam esperando. Então, essa turma vai anunciar as boas novas no período do milênio. Nós estaremos, a igreja, os vencedores, reinando com Cristo. Segundo grupo é a igreja, que somos nós. A igreja que foi arrebatada e a igreja que ficou. Uma parte foi arrebatada, mas a parte que foi arrebatada vem com Cristo, ok? Os que ficaram e sobreviveram estarão ali no milênio, e os mortos em Cristo ressuscitarão, dentre eles vencedores e derrotados, porque houve vencedores que morreram antes desse tempo, os apóstolos, por exemplo.
Paulo não vai estar aguardando no trono do Cordeiro, como os vencedores que são arrebatados, ok? Ele está aguardando como todos os santos que morreram na sua época e que morreram antes desse período, ok? Então, eles vão ressuscitar, os santos ressuscitarão, e ali o Senhor, então nesse momento, Ele estabelece o seu reino com os vencedores e com todos os santos ali, de todas as épocas. E aí o milênio inicia-se, vai começar agora a pregação do Evangelho através dos judeus. Os santos vencedores estarão reinando com o Senhor. A Bíblia diz que uns receberão 2 cidades, outras autoridade sobre 5, outras sobre 10. Vai ter graduação, segundo a palavra de Deus. Cada um vai receber de acordo com aquilo que respondeu, que fez nessa vida, ok? Como respondeu ao chamamento, como respondeu ali a verdade da palavra que chegou até eles, certo? E os crentes que não responderam ao Senhor, que são aqueles que nós falamos derrotados, eles estarão, então, passarão por um processo de disciplina, que eles serão, a obra que o Senhor começou na vida deles e não pôde concluir em vida, vai concluir lá no milênio. Então, eu costumo dizer de maneira prática para você entender. Tem crente que morre ressentido? Tem crente que morre sem ter perdoado pai, mãe, cônjuge? Tem crente que morre em práticas pecaminosas? Caloteiro, mentiroso. Tem crente mentiroso, caloteiro? Tem. E morre sem consertar, sem que isso seja alinhado na vida dele. Os irmãos estão entendendo? O que muitos pensam, não, se ele era caloteiro, foi para o inferno, pastor. Ninguém vai para o inferno porque é caloteiro. As pessoas que vão para o inferno porque não creram em Cristo. Se o caloteiro creu em Cristo, ele é salvo. Eu sei que isso aí, tem gente que fica incomodada. Não, pastor, o que é isso? Caloteiro do céu. Como que o ladrão da cruz foi salvo? Ele não era só caloteiro. Dá a entender que ele era um criminoso de alta periculosidade. Porque quem morria na cruz só eram criminosos de alta periculosidade. Serial killer, estupradores, ladrões, mas ladrões da pesada, desses que de bando assaltam banco, explodem carros fortes. Essa turma da pesada morria na cruz. Claro, naquela época, eu estou dando exemplo de hoje, naquela não tinha carro forte, né? Os caras explodiam um cavalo, né, para roubar. Oh, Jesus. Só para você distrair um pouquinho, que é pesado. Às vezes você fala, pastor, está muito pesado esse negócio, esse assunto. Então preste atenção. Essa turma, no milênio, vai ser tratada. Quando a palavra diz, e isso me enche de esperança, a obra que o Senhor começou, Ele há de concluir. Ele vai concluir, nem que seja no milênio. E isso deve servir de temor para muitos, sabia? Por quê? Porque você fala assim, Senhor, tudo vai dar certo. Não. Deixa o Senhor te corrigir agora, em vida. Não espera o milênio para ser corrigido, não. Deixa o milênio para você desfrutar. Você prefere passar o milênio sendo disciplinado ou reinando com Cristo? Pergunta boba, né? Claro que você quer reinar. Mas a pergunta é, você está disposto a se submeter à palavra de Deus? Porque quem vai ser o vencedor? É o que ama a volta do Senhor. É o que se submete à palavra dEle. É o que reina nessa vida, é que vai reinar no milênio. Então não fique pensando, de todo jeito, no final eu estou salvo. Mas querido, 1000 anos sendo disciplinado não é legal. É melhor estar na categoria dos filhos que se comportaram no sentido assim, Senhor, eu dei valor à tua palavra, eu me importei com a tua vontade. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas o reino é tomado por esforço, diz.
O reino é tomado por esforço. Claro que é um esforço apoiado, confiado na graça, porque se não for a graça, você não consegue se esforçar a ponto de ser esse vencedor. A graça te dá provisão para se esforçar, para ser esse crente que perdoa. Irmãos, eu vou dizer para você, tem gente aqui no nosso meio, até hoje, que não perdoa irmãos por coisas que fizeram no passado. Tem irmão que, se ele vê o irmão passando nesse corredor, ele desvia e passa pelo outro. Esse pelo menos ainda está aqui. O duro é aquele que saiu por causa disso. Não adianta você evitar o seu irmão aqui, se lá você vai passar a eternidade com ele. Só que antes disso, o Senhor vai tratar você lá no milênio. Na eternidade não entra torto, não entra capenga, tem que ser tratado antes. Na eternidade todo mundo vai estar perfeito, alinhado. Capenga até o milênio ainda dá, mas vai custar o reino. Quantos estão entendendo? Diga amém. O Senhor é maravilhoso, Deus é bom, Deus é justo. Entenda que a salvação é apenas a porta de entrada. O alvo principal de Deus é que você reine com Ele. Salvação é a porta de entrada. Falei isso várias vezes e repito. Deus não criou o homem para ter que salvá-lo. A salvação foi uma correção de rota. Deus não criou o homem para cair no pecado. Só que o homem caiu. E Deus então fez uma correção de rota, que é salvando o homem através da morte de Jesus na cruz. Mas o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus é ter um povo, uma nação, que governe sobre a terra. Desde o princípio. Lá no Éden ele já dá essa direção para Adão e para Eva. Antes do pecado. Só que Adão e Eva caíram, pecaram. E agora vai ser muito difícil cumprir esse direcionamento. Porque agora o pecado está ali. Agora a pessoa está num estado de carne muito forte. Agora ela está inclinada para as coisas ruins, pecaminosas desse mundo. A alma foi afetada. Os irmãos estão compreendendo, amém? Então guarde no seu coração, depois de salvo, você precisa amadurecer. Por isso, o nome do nosso curso, primeiro é Maturidade no Espírito. Se você quer viver em plenitude de vida, é necessário amadurecer. Ah, pastor, já sou salvo. Maravilha. A minha maturidade hoje é completamente diferente da maturidade quando eu me converti aos 14 anos. Eu tinha um nível de maturidade, mas hoje eu tenho outro. A maturidade que eu alcancei me leva a desfrutar de coisas que naquela época eu não poderia desfrutar, porque eu era apenas uma criança na fé. Paulo faz essa analogia perfeita. Enquanto o filho, o herdeiro é menor, ele em nada difere do escravo. Você já parou para meditar nesse texto? Significa que enquanto você não tem maturidade, você não pode desfrutar daquilo que é do seu pai, porque ele é menor. Hoje você entende com facilidade isso, nos dias atuais de habilitação depois dos 18 anos. Então, seu pai pode ter uma frota de carros e você tem 14 anos. Apesar de você ter um pai rico, uma frota de carros, você não pode dirigir nenhum desses carros. Por quê? Porque você ainda é imaturo. Aí quando você fizer 18 anos, atingir uma maturidade mínima, aí o pai fala assim: filho, está aqui a chave do carro, vai dar uma volta, vai sair, vai lá, pode ir na célula lá de carro hoje, vai no culto hoje de carro, pode ir. Papai deixa, por quê? Chegou, preste atenção. É por isso que muitos crentes não vivem uma vida abundante, porque são crianças na fé ainda, não amadureceram.
Aí o pai está esperando você crescer, amadurecer, para te dar um carro. Não estou falando de carro material, estou falando para te deixar usufruir de coisas que requer maturidade. Por isso uma das minhas orações sempre: Senhor, eu preciso crescer em maturidade a cada dia. Eu preciso crescer, porque quanto mais eu cresço em maturidade, mais eu desfruto daquilo que o Pai tem. Guarde isso no seu coração. Enquanto você não alcançar a maioridade em Deus, você não é diferente do escravo. Você não pode desfrutar do que é do seu pai. É seu, você não pode. Ainda é menino, criança, tem que crescer. Os irmãos estão entendendo essa analogia, amém? Por causa disso, muitos salvos não vão reinar. Muitos salvos não se assentarão com Cristo, porque eles vão ter que ser aperfeiçoados, eles vão ter que ser disciplinados, até que alcance a estatura do varão perfeito. Que você alcance essa maturidade hoje, que você chegue na glória já com essa maturidade, querido. Não pense que a morte aperfeiçoa você. Assim como você morre, é dessa forma que você vai para o Senhor. Se você morreu imaturo, você vai para o Senhor imaturo, e vai ter que ser disciplinado para ganhar maturidade lá. Mas se você já foi para o Senhor com maturidade, alguém com o coração resolvido, alguém que tem problema com o irmão, já resolve, pede perdão, perdoa. Alguém que no casamento tem alguma crise, algum problema, vai lá e resolve com o cônjuge. Alguém que tem questões financeiras, ele ouve um direcionamento, como ele tem que, e ele vai lá, resolve, ajusta, ele vai alinhando a vida dele aos moldes, aos padrões que a palavra ensina. Ele está crescendo em maturidade, e assim você ganha credencial para reinar com Cristo. Por isso é necessário deixar o Espírito de Deus operar na sua vida. Se você quer ser um vencedor, o Espírito tem que governar a sua vida. Se o Espírito não governar, você não consegue ser aperfeiçoado. É pelo poder do Espírito, você não pode por si mesmo. A única coisa que você faz é decidir: eu decido, Senhor, eu quero, mas quem vai fazer é o Senhor. O seu papel é apenas dizer assim: eu quero e eu creio. Pegar e falar: Senhor, eu quero entrar nesse cursão, e eu creio que nesse cursão eu vou ser aperfeiçoado, eu vou crescer. Eu vou crescer em revelação da palavra do Senhor, vou crescer em revelação de Cristo, em revelação da graça, e eu vou sair outra pessoa desse cursão. Você decide, aí o Senhor fala: tudo certo, agora eu vou fazer. Deixa que eu faço. Quem vai fazer a transformação? Cristo, o Espírito Santo. Deus através do Espírito. Você não pode, não pense que você vai fazer as coisas acontecer. Apenas fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero, eu me submeto. Isso é para mim, é o melhor para mim, eu preciso disso, precisa, então eu vou. É por você, para o seu crescimento. Então vencedor é aquele que ama o Senhor. Vencedor é aquele que se rende à obra do Espírito. Mas infelizmente nós sabemos, há muitos que resistem ao Espírito. O Espírito está falando, mas ele prefere resistir. Mas quando nos sujeitamos a Deus, o Espírito nos prepara, nos ensina, nos unge, nos dá dons. Como a vida se torna mais fácil, mais leve. Oh, irmãos, quando você é guiado pelo Espírito, tudo se torna mais fácil. Eu olho para tantos irmãos, e a vida é tão difícil, e eu olho e falo: Senhor, eu fico assim, sabe, compadecido. E ao mesmo tempo eu falo: o Senhor tem tantas coisas maravilhosas para esse irmão, mas lá no fundo tem alguma coisa que esse irmão está rejeitando do Senhor. Porque não tem como você se submeter a Cristo, a obra do Espírito, e permanecer do mesmo jeito e ter uma vida cheia de confusão. Podemos passar por lutas? Podemos, mas é uma ocasião, sabe, que vai acontecer de vez em quando. Não é uma regra, é uma exceção. A luta, a tribulação, a confusão é uma exceção.
A vida abundância, a paz, a alegria é uma regra na vida daqueles que têm o Espírito governando. Porque até quando a confusão vir, o problema vir, e você é governado pelo Espírito, o problema está diante de você, mas você passa por aquilo em paz, no descanso. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, Pai, eu confio, eu fico em paz. Você dorme bem, você não perde noites de sono, porque você sabe, o Senhor é com você. O Espírito está governando, e quando o Espírito governa, é essa certeza que está no nosso coração. Você pode dizer amém? Por isso nós precisamos ansiar não apenas pela salvação, mas também por reinar com Cristo, ser esse vencedor. Que nós como igreja possamos ser a igreja de vencedores na prática, não só no slogan, somos uma igreja de vencedores, que na prática sejamos esses vencedores. Sejamos a igreja de Filadélfia, a que vai reinar com Cristo. E o terceiro grupo e último são as nações, que vão estar aqui nesse período do milênio, e é sobre elas que os vencedores reinarão. Nós, uma vez vencedores, vamos reinar sobre essas nações. Por que nós vamos reinar sobre essas nações? Essas nações vão ser alcançadas no milênio através da pregação dos judeus, e elas só estarão presentes no milênio porque elas trataram bem os judeus e os cristãos no período da grande tribulação. Eles deram guarida para os crentes enquanto o anticristo perseguia, e eles assistiam na televisão paredões e fuzilamentos de cristãos e judeus, que isso vai começar a acontecer numa medida muito maior. Naquele período isso vai ser comum. Vai ter, sabe, é o que vai ser transmitido diariamente. Cristãos e judeus sendo enforcados, fuzilados, mortos por professarem a sua fé em Deus. E aí o que vai acontecer? Essas nações não são crentes e nem judeus, só que eles não vão concordar com o anticristo. Eles vão falar: não concordo com esse tipo de governo, não concordo com esse negócio de violência, força. Só por causa da fé dele ele está sendo fuzilado? Só porque ele crê num Deus diferente, que o outro pensa diferente, ele está morrendo? Ele não roubou, ele não matou, ele não estuprou, ele não fez nada terrível? É só porque ele creu, é só porque ele fala desse Deus da Bíblia que ele tem lá na casa dele. E eles não vão concordar, e aí os crentes vão estar, e os judeus vão estar fugindo. E vai ter pessoas dessas nações que vão falar assim: ó, vem para cá, entra na minha casa, eu tenho como te dar alimento, eu tenho como cuidar de você nesse período, eu vou te esconder aqui, porque o crente não vai ter como comprar nesse tempo, não vai ter como, ele não vai aceitar a marca da besta, então ele não compra, o comércio é fechado para ele. Se ele tentar comprar na hora, eles devem acionar um botão ali que vai direto à fiscalização. Os caras: tem um crente ali, vamos lá pegar. Vai ser um negócio intensificado contra os crentes e os judeus. E essas nações, essa turma que faz parte das nações, porque ainda não se converte. Nações na Bíblia fala de um povo que ainda não é do Senhor. Tanto é que diz que a besta emerge do mar. Mar e nações diz respeito a povos, grupos que ainda não pertencem ao Senhor. E essa turma vai acolher, essa turma vai ajudar, e por esse motivo eles vão poder participar do período milenar, e lá eles vão ter oportunidade de receber a salvação. Por isso eu creio que o período que vai mais haver salvação, maior avivamento, vai se dar na grande tribulação e no milênio, em massa, vai ser uma salvação, vai ser um negócio extraordinário. Então 2/3 dessa humanidade vai estar na terra, e os vencedores governando sobre eles durante o milênio. Mas além desses 3 povos, haverá 3 julgamentos, que é importante você compreender. O primeiro é o tribunal de Cristo, que acontece antes da grande tribulação inicial, no início ali, no final da grande tribulação, esse tribunal de Cristo acontece,
para os crentes que vão estar diante do Senhor ali. Eles ressuscitam, os vencedores já estão diante do Senhor. Acontece esse tribunal de Cristo. Não é um tribunal para salvação, não é um tribunal para condenação, é um tribunal para galardão. O que o crente fez por meio do corpo, ok? Então ele vai receber o galardão dele, vai receber a recompensa, e a maior recompensa, e a recompensa de fato é o reino, ok? Então ali vai ser esse momento. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está claro para você o que é o tribunal de Cristo? Ok? No início do milênio, então é assim, acaba a grande tribulação, os crentes passam pelo tribunal, dão contas pelo que fizeram, através do corpo, bem ou mal, e ali eles recebem o galardão, e então inicia-se o milênio, e eles começam a governar ou a passar pelo período de disciplina, ali no milênio, ok? Depois desse momento do tribunal de Cristo, qual que é o outro julgamento? É o julgamento das nações, que vai acontecer também logo no início do milênio. A palavra de Deus não é tão clara quanto ao momento ali, mas dá a entender que vai ser no início. Por que no início? Porque essas pessoas que deram guarida, que deram apoio para os cristãos e judeus, já vão receber ali um julgamento pelo que eles fizeram. Então pode ser que esse tribunal vai estar acontecendo desde o início, no decorrer do milênio. Está claro para os irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz a respeito desse tribunal. Mateus 25, 31 a 35. Já estou caminhando para encerrar, irmãos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Então por esse motivo eles estarão ali. Quando o Senhor fala, deu de comer, deu de beber, Ele está falando, quando nós fazemos para um filho dele, nós estamos fazendo para ele. Então esse julgamento das nações está ligado ali a como cada uma dessas pessoas que pertencem às nações agiram ou agiu com os cristãos e judeus nesse período da grande tribulação. São atitudes que serão consideradas. Está claro para os irmãos? Amém? Então ao final do milênio, quando agora Satanás vai ser solto, acabou, os crentes já foram julgados, as nações foram julgadas, o milênio encerrou esse tempo de governo de Cristo, Satanás agora é solto, ok? Agora ele promove a última rebelião, ele sai, vai arregimentar, ele vai seduzir parte dessas nações que não se converteram ao Senhor, mesmo diante de todos esses sinais, não se converterão. Por isso é um negócio assim, às vezes tem gente que fala assim, meu Deus, é difícil demais, né? Alguém ser salvo. Ou por outro lado ele diz, tantas coisas que essa pessoa já viu, livramento, já viu outros recebendo milagres, ainda assim ele continua descrente, ele não crê. Agora olha para essa turma das nações, que vão estar vendo todas essas coisas, vão estar vendo milagres, vão ver uma mudança, uma transformação da natureza, vão ver uma mudança de tempo de vida do homem. O homem voltará a viver muito tempo, eles vão ver coisas extraordinárias acontecendo, e ainda assim eles vão cair na sedução do diabo, ainda assim eles vão se render ao diabo, e vão ali para essa última
rebelião contra Deus. Palavra que é a batalha de Gog e Magog. O Senhor vence, é encerrado, e aí vem esse tribunal, que é o último, o trono branco, o grande trono branco. Agora, os mortos sem Deus ressuscitam. Os descrentes não ressuscitaram lá no início da grande tribulação, lá no final da grande tribulação. Só os santos, só crente ressuscita. Ok? Os ímpios que morreram já está sentenciado ao inferno. Eles já estão aguardando no inferno. Está claro para você? Quem morreu para trás desse tempo já morreu e foi para o inferno. Quem morreu sem Cristo. Agora eles estão aguardando só esse julgamento final, que é um julgamento para Satanás e seus anjos, que é no final do milênio, que eles também vão ali passar. Então eles ressuscitam. Agora vai haver uma ressurreição em massa de ímpios. Serão julgados e lançados junto com o diabo, os demônios e o inferno no lago de fogo e enxofre. Ficou claro para você? O inferno, eu costumo dizer, é como uma antessala. É um lugar de espera do incrédulo. Todos que morrem sem Cristo vão para o inferno. E o inferno não é esse lugar com fogo, queimando, aquela coisa toda que muitas vezes... O lago de fogo e enxofre, depois que vai receber o inferno, junto com Satanás, os demônios e todos os descrentes. Está claro para você? Ok? Então ali encerra, acaba, podemos dizer, a consumação dos séculos, que Jesus esteve todo esse tempo com os seus, e agora a Nova Jerusalém desce. Inicia-se a eternidade. Apocalipse 20:11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Depois você continua lendo, leia todo esse texto de Apocalipse 20, e aí ele vai falar: deu o mar os seus mortos, e vai falar dessa ressurreição que vai se dar diante desse trono, que são os ímpios, os descrentes. Eu não vou ler por conta do nosso tempo aqui, mas anota Apocalipse 20 e você vai ver com todos os detalhes. Ok? Está claro para os irmãos até aqui? Aquele que não foi encontrado no livro da vida vai estar ali nesse último tribunal, nesse último julgamento, e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e os demônios. Mas você tem que saber já desde já que esse tribunal não é para você. Você já é salvo em Cristo Jesus. Você já foi salvo. Agora você tem que pensar no tribunal de Cristo, que não é para sua condenação, mas é para receber galardão. E chegar nesse tribunal diante de Cristo e sair dali com uma recompensa. Que recompensa, pastor? O reino. A credencial para reinar com Cristo por 1000 anos. Ouvir dele: servo bom e fiel. Servo bom e fiel é o nosso texto de hoje, né? É o nosso texto foi a confissão do dia? Não foi esse texto? Você compartilhou, eu ouvi. É tudo que você e eu precisamos almejar. Ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Guarde no seu coração: você não pode ser fiel na força do seu braço. Você não pode cumprir a vontade de Deus na força do seu braço. Você só pode fazer por causa do Senhor Jesus e a sua graça, por causa do Espírito que habita em você. Amém? Fique de pé onde você está. Quando você ouve, querido, a respeito do final dos tempos, a respeito desses julgamentos, da grande tribulação, nada disso deve te causar medo.
Nada disso deve te assustar. Por quê, pastor? Porque nós não estamos esperando pela grande tribulação, muito menos pelo anticristo. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Nós estamos aguardando ali o momento em que o Senhor vai tirar a sua igreja dessa terra. E nós estamos aqui buscando isso, orando, pedindo ao Senhor Deus, nos dê graça, nos capacita, para que nós possamos ser essa igreja que vai ser arrebatada, para que nós sejamos essa igreja de vencedores, que vai estar espalhada pelo mundo, e vai haver um sumiço de crentes por todo o mundo, e eu quero ser um desses crentes que vai desaparecer, por ocasião do arrebatamento. Eu sei que muitos irmãos ficam querendo ali imaginar como é que vai ser a volta de Jesus nos ares, ou o anticristo, como vai ser o anticristo. Eu quero estar vendo essas coisas. Eu falo, eu não quero não, eu já me contento com o que a palavra já fala, tá bom demais. Eu quero é ser arrebatado, eu não quero passar por nada disso, porque a grande tribulação será algo terrível, a grande tribulação será algo assustador. Leia Apocalipse, ali você vai ver. Leia Apocalipse 6, 7, 8, e você começa a ver a grande tribulação. Você fica aterrorizado, assustado, e você ao mesmo tempo fala assim: obrigado, Senhor, porque eu não vou estar nesse tempo, eu não vou passar por isso, porque eu vou ser arrebatado. E acredite, o arrebatamento está mais perto do que eu e você imaginamos. Os sinais são claros. Só falta uma coisa para o arrebatamento acontecer: o templo dos judeus ser reconstruído. Onde está o templo de Omar, que até hoje existe aquela briga entre muçulmanos e judeus. Tem um muro das lamentações fazendo uma divisão. E aquela mesquita que está ali não é o lugar dela. Ali é o lugar do templo que vai ser reconstruído. E quando esse templo for reconstruído, nós não veremos, porque nós já teremos sido arrebatados. Se você vê o templo sendo reconstruído, saiba, você ficou. Só falta esse sinal: Israel já floresceu. Esse era um outro sinal: Israel já floresceu. Só falta o templo ser reconstruído. E tudo indica que não vai demorar para esse templo ser reconstruído. Se vai ser através de um acordo de paz, não sei. Se vai ser uma guerra e eles vão implodir aquele templo e reconstruir o templo de Salomão, não sei. Uma coisa eu sei: eu não quero estar aqui nesse período, porque o negócio vai ser azedo, vai ser difícil, vai ser complicado. Leia quando você chegar em casa hoje, Apocalipse, quando fala ali da última trombeta, que ela ressoa e a grande tribulação começa. A abertura do 7º selo, onde as 7 taças são liberadas, os 7 ais são liberados. Aí você vai ver: meu Deus, tem misericórdia, guarda-me, Senhor. Feche os seus olhos, peça para o Senhor gerar no seu coração anseio pelo arrebatamento. Fala: Senhor, gera em mim anseio pelo arrebatamento. Senhor, eu não quero estar aqui na grande tribulação, porque eu sei que se eu ficar na grande tribulação é porque eu fui reprovado, é porque eu não me submeti à tua vontade, é porque eu não dei atenção para a tua palavra. Senhor, eu não quero ser reprovado, mas eu quero ser tido como fiel. Eu quero ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Ó Deus, eu troco todos os aplausos desse mundo, todos os tapinhas nas costas desse mundo, por esse único elogio: servo bom e fiel. Oh, entra
Traga para o gozo do seu Senhor. É só, meu Deus, que eu quero ouvir. É só disso, ó Deus. É só disso que eu preciso. Eu quero fazer parte dessa igreja que reina, desta igreja que reina com o Senhor, desta igreja que vive o sobrenatural do Senhor, essa igreja que é conduzida pelo Teu Santo Espírito. Senhor, nesses 15 dias, nós não tratamos de outro assunto a não ser da Tua igreja e o Teu reino. Vimos claramente as características que a igreja precisa ter, Senhor, e nós sabemos que estamos no caminho certo. Estamos alinhados, ó Deus, com a doutrina dos apóstolos. E nessa doutrina temos perseverado na comunhão, temos perseverado no partir do pão, temos perseverado, Senhor, nas orações. Senhor, e assim queremos fazer até o arrebatamento da igreja. Preserva-nos, ó Deus, com o coração descansado, confiado no Senhor. Senhor, tira do nosso coração toda preocupação desse mundo, toda preocupação, ó Deus, com as coisas desse mundo, que possamos encontrar descanso, e assim, Senhor, podemos ser instrumentos nas Tuas mãos para cumprir o Teu propósito nessa terra e para sermos esta igreja de vencedores, esta igreja que vai reinar.